Dando sequência à última parte do vídeo 15, continuo falando sobre a história, a geografia e a poesia que fascinam em um povo tão singular, muitas vezes visto como estranho aos olhos do mundo. Foi nesse cenário marcado por um movimento interno contra a monarquia iraniana e pela vulnerabilidade do país que a queda do Shah se tornou inevitável, abrindo espaço para a formação de uma república autoritária e extremamente conservadora, regime sob o qual eles ainda vivem até hoje. Após esse movimento, liderado por Khomeini, que destruiu o Shah Reza Pahlavi do poder, o país passou a ser governado pelos ayatolás. E esse mesmo cenário fez com que o Shah fosse deposto e exilado no Egito, onde morreu com 60 anos, doente e pobre. Seu corpo foi embalsamado e enterrado na mesquita Al-Rifai, no Cairo, conhecida como Mesquita Real. Eu estive nessa mesquita quando visitei o Egito e vi o túmulo do Shah. Foi muito emocionante estar ali, em frente à história viva e morta ao mesmo tempo. Para falar sobre a dinastia Pahlavi, seria necessário voltar ainda mais no tempo. No entanto, a riqueza de detalhes, história e cultura é tão grande que facilmente nos empolgamos e nos estendemos, especialmente para aqueles que, como eu, apreciam tudo que agrega valor cultural. Os persas nunca aceitaram o regime que eles têm hoje, mas no Irã, converter-se ao islamismo é uma questão de sobrevivência, devido à perseguição, porque quem não é islâmico não pode estudar, é proibido frequentar os mesmos lugares que os islâmicos frequentam, não podem trabalhar, enfim, uma ditadura religiosa que força a população a se converter à religião islâmica. Na verdade, a religião na Pérsia era o zoroastrismo. Os persas adoravam e reverenciavam o fogo, elemento sagrado para eles, e tradicionalmente o conservavam queimando por séculos e séculos em seus templos. Uma prática específica do zoroastrismo era o ritual funerário. Os corpos dos mortos não eram enterrados ou cremados, mas colocados nas torres do silêncio, para serem expostos aos elementos água e ar e aos abutres, evitando assim a poluição da terra e do fogo, que eram considerados sagrados para eles. O zoroastrismo teve início por volta do século VI a.C. A tradição atribui ao profeta Zaratustra, chamado pelos gregos de Zoroastro, filósofo da Pérsia Antiga, que teria vivido antes dos anos 1600 a.C. Foi o primeiro a associar os conceitos de bem e mal como forças metafísicas que regem o universo. E a partir disso nasceu a ideia de moralidade como guia da vida, tudo se tornando uma questão de certo ou errado. Visitei antigas ruínas de templos zoroastras no Irã e foi uma experiência tão marcante quanto estar nas pirâmides do Egito. Era impossível não se emocionar ao imaginar a história viva à minha volta. Quase dava para ouvir o som das chamas sagradas. Contavam que há cerca de 40 anos ainda era possível ver restos mortais deixados nas torres do silêncio em Yazd, onde os corpos eram oferecidos aos abutres, um ritual proibido em 1970. Para os zoroastras, os defuntos eram considerados impuros e atraíam demônios, por isso eram deixados longe do alcance do sol. Yazd é uma cidade da província de mesmo nome no Irã. Em 2017, foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Acredito que a inspiração para os magos vermelhos das crônicas de Gelo e Fogo tenha vindo do zoroastrismo. O curioso é que o próprio termo mago nasceu para designar os sacerdotes zoroastras, homens vistos como guardiões do sobrenatural e mestres em astrologia. Foi desse mesmo termo que surgiram os reis magos, os sábios do Oriente que, segundo a tradição, teriam seguido a estrela guia até o nascimento de Jesus. Coincidência? Talvez. Mistério? Com certeza.
Por mais que hoje o Irã seja predominante islâmico, sua história fica incompleta sem mencionar o zoroastrismo e a influência que o persa Zaratustra exerceu na formação da mentalidade ocidental. O fogo que ainda arde no templo de Yazd foi trazido de outros lugares e, segundo registros históricos, queima sem interrupção desde o ano 470 a.C. Esse fogo é protegido por um vidro espesso, apenas os zoroastras podem se aproximar, já que precisam alimentá-lo diariamente com madeira. No Irã existe uma pequena minoria cristã, mas para viver ali a fé exige muita coragem. Eu conheci famílias católicas que, com medo da perseguição, rezavam escondidas em silêncio, trancadas em seus porões. A perseguição era dura. Depois da guerra com o Iraque, piorou ainda mais, sufocando a liberdade religiosa das pessoas. Novas igrejas não podem ser fundadas. Apenas as antigas permanecem abertas com restrições. E todos me disseram o mesmo, que um cristão pode se tornar muçulmano, mas um muçulmano não pode se tornar um cristão, é proibido. Quem abandona o islamismo pode ser até condenado à morte. E por conta da religião, no Irã é proibida a venda de bebidas alcoólicas. Cervejas são facilmente encontradas em mercados e restaurantes, mas todas possuem zero teor alcoólico. Algumas minorias étnicas produzem suas próprias bebidas em casa, especialmente o vinho, mas não possuem autorização para comercializá-las. Nós fazíamos loucuras por causa de uma garrafa de vinho. Há momentos em que nem acredito que nós saímos de madrugada, debaixo de neve, para buscar ou levar uma garrafa de vinho na casa de alguém, como se fôssemos criminosos ou se estivéssemos cometendo algo terrível. Como os nossos telefones eram sempre monitorados, ligávamos para as pessoas e falávamos através de códigos, e as garrafas vazias eram recolhidas pelo pessoal diplomático para serem lançadas na caçamba de lixo da embaixada. No Irã, onde até dançar era mal visto pelo governo, não havia bares ou baladas. Nossa vida noturna acontecia em festas privadas nas casas dos amigos, com música, dança, comida e bebida alcoólica. De vez em quando, a polícia religiosa aparecia para tentar interromper a diversão, mas quando diplomatas estavam presentes, nada podiam fazer. Prender embaixadores? Era impossível. A diplomacia era o nosso escudo. Nas raras festas sem diplomatas presentes, a solução era simples. Eles aceitavam propina e iam embora, por incrível que pareça. Quando era preciso seguir em frente para sobreviver, encontrávamos sempre uma forma de nos adaptar e até mesmo transformando as dificuldades em oportunidades. O sentido da vida, meus amigos, é tocar a vida para frente, é seguir em frente, porque giros de 360 graus cansam e paralisam o processo. E o desfecho de toda essa história foi que o Ayatollah Khomeini se estabeleceu como autoridade no Irã e começou a implantar no país uma teocracia islâmica xiita. E com a ambição de exportar a sua revolução para outros países, levou ao surgimento de facções extremistas como a Al-Qaeda, e logo Khomeini subiu ao poder pedindo morte à América, e o país passou a ser governado apenas pelos ayatollahs, tornando-se uma república islâmica, promovendo afastamento brusco das relações com o Ocidente e fortalecendo as raízes religiosas e ideológicas. Desde então, os ayatollahs fecharam o país em um conservadorismo extremo, acreditando que o Ocidente seja a causa de todos os males do mundo, e é daí que vem a péssima relação da parte da população fanática do Irã com países como os Estados Unidos e Israel, por exemplo. Esse distanciamento com os Estados Unidos e outros países do Ocidente acabou construindo uma imagem internacional muito ruim para o Irã e criando muitos conflitos. E parte desses conflitos são provenientes dessa questão religiosa.
Olha, para quem não sabe, Ayatollah é o chefe máximo numa hierarquia religiosa entre muçulmanos xiitas. Bem, quanto aos iranianos, me referindo aos persas e seus descendentes, culpam os Estados Unidos pela situação atual do país e pela imposição do islamismo, porque para eles, se os Estados Unidos não tivessem ajudado o Iraque durante a guerra, o país não teria mergulhado nesse regime xiita, que eles são obrigados a aceitar. Porém, eles não odeiam a América, muito pelo contrário. Eles sentem tristeza, sentem-se traídos, mas não têm ódio. Uma coisa que eles não têm no coração é ódio. Quem odeia são os infiltrados e os radicais que foram divididos durante a Revolução liderada por Khomeini. Por vezes, eu me pegava pensando, sentada naqueles jardins tão lindos, e ficava pensando como pode uma pessoa fanática amedrontar e influenciar uma nação inteira. É algo que nós não conseguimos entender. Longe de envolver questões políticas nas minhas histórias, vejo que por vezes os povos fazem escolhas erradas por idealismo que acarretarão problemas gravíssimos no futuro, dos quais se arrependerão para o resto de suas vidas, porque não haverá possibilidade de reverter, como é o caso do povo iraniano. Se o país não tivesse sido dividido como foi, por idealismo, hoje a situação do Irã seria bastante diferente. Bem, mas deixando de lado um pouco o lado escuro e passando para o lado colorido, vamos falar um pouco de coisas boas. Vamos falar um pouco do povo iraniano, que é um povo muito espiritualista, supersticioso e acolhedor. E ainda mantém aquela tradição do periquito da caixinha que aborda as pessoas nas ruas para escolher um cartão e ler a sorte. Um povo supersticioso que defuma as pessoas nos shoppings, nas lojas, nas ruas para banir o azar e trazer prosperidade. Um povo acolhedor que sai de casa às 3 horas da manhã e viaja 50 quilômetros para ir ao aeroporto receber e saudar os estrangeiros, os quais eles nem conhecem, nem sabem quem são, e nem de onde vêm, mas levam flores. Um povo que está sempre à espera de algum visitante, com a mesa posta para oferecer um pedaço de bolo, uma torta, uma xícara de chá e tâmaras frescas, as melhores que eu já provei até hoje na minha vida. A parte colorida do mundo dos ayatollahs, obviamente, não é mostrada, assim como as notícias e as imagens do Brasil que são mostradas para o mundo. O que circula são apenas imagens de pobreza, de violência, criminalidade e grupos fanáticos destruindo patrimônios. A verdade, como sempre, é filtrada conforme o interesse de quem transmite, porque a realidade é um palco. A verdade é um roteiro editado, até que alguém ouse a mostrar os bastidores. O Irã tem uma superfície territorial maior do que a região nordeste do Brasil. Possui uma população de aproximadamente 88 milhões de habitantes. O país é dividido em 31 províncias e a sua capital é Teherã, onde eu vivi durante aquele tempo, cujo nome em farsi significa a última parada e é a mais populosa cidade iraniana. A geografia do Irã é bastante variada, com planaltos, florestas, pântanos, desertos e montanhas em sua maior parte. No sudeste do Irã está o deserto de Lut, que é um dos mais quentes do mundo, com temperaturas que já atingiram até 75 graus Celsius, a mais alta registrada na superfície do planeta. O Irã possui poucos recursos hídricos em seu território, havendo basicamente 3 rios de destaque e alguns lagos de água doce e também água salgada, mas não é apenas de deserto que vive o Irã.
A vegetação do Irã é muito variada em função do clima, que ora é muito quente e ora é muito frio, com predominância de plantas que se adaptam em regiões de clima semiárido e desértico. É um país que tem vários contrastes, não somente na cultura, como também em sua geografia, onde há montanhas com neve e estações de esqui. Uma delas é o Monte Damavand, o ponto mais alto e Dizim, onde foi o meu primeiro passeio quando cheguei. A maior fonte de água em Teherã vem do degelo das montanhas e o inverno é terrível, com muita neve. As flores no Irã são de uma beleza indescritível, parecendo saídas de um quadro vivo. Lá encontramos estrelícias majestosas, lírios imponentes e orquídeas de uma diversidade impressionante. Em cada lar iraniano, as flores naturais reinam nas jarras, trazendo cor e vida aos ambientes. No entanto, o clima seco impõe um desafio constante para mantê-las frescas. E é preciso borrifá-las pelo menos a cada hora e vigiar atentamente a água da jarra, que evapora em menos de 24 horas. Cuidar das flores no Irã não é apenas um hábito, é quase um ritual de resistência contra a aridez. A fauna do Irã abrange muitas espécies, incluindo tigres, lobos, ursos, leopardos, gazelas, raposas, lebres e o famoso gato persa, que é originário dessa região. Na nossa casa sempre surgia uma porção deles no jardim. São lindos e peludos, parecem bichinhos de pelúcia, mas são muito ariscos. Eles estão em toda parte, mas correm de nós como os esquilos. No Irã, o ar seco transforma tudo. A carne resseca em minutos. O pão vira torrada em instantes e frutas não apodrecem, apenas se desidratam. Por isso, a tradição de frutas secas. Moscas e vermes eu nunca vi no Irã. O clima árido também castiga muito o corpo, com choques elétricos a cada toque, pele que se racha como papel, só ameniza com vaselina e óleos. Dentro de casa, a saída é usar ar-condicionado com vapor para tentar recuperar um pouco da umidade perdida. A secura do ar não só castiga a pele, mas também afeta terrivelmente os olhos. Eu voltei de lá com problemas visuais causados pela extrema aridez. O clima é tão agressivo que o uso constante de colírio se torna essencial para a lubrificação ocular. Os iranianos evitam banhos frequentes devido à extrema secura do ar. Diariamente eles lavam o rosto, as mãos e as partes íntimas, mas o resto fica no famoso estilo checo, xereco, checo. É um hábito totalmente moldado pelo clima e para quem vive naquela aridez, faz todo o sentido. Para nós que temos o hábito de tomar banho todos os dias e às vezes até mais que um, olha, sinceramente, viver no Irã é um verdadeiro desafio. Os estudiosos afirmam que o clima molda a cultura dos povos e, vivendo essa realidade, percebi o quanto essa afirmação é verdadeira. Sem acontecimento, não há tempo. E todo acontecimento é a face do tempo. A moeda oficial do Irã é o real. As notas eram enormes e na época em que vivi lá, o nosso real valia bastante. Para se ter uma ideia, $1 equivalia a 80 mil reais iranianos. Naquele tempo, só existiam cédulas de 10 mil reais. Hoje, já circulam notas de até 20 mil, o que corresponde a aproximadamente 40 centavos de euro. Apesar de o farsi ser escrito da direita para a esquerda, os números são sempre escritos da esquerda para a direita. Na prática, porém, o que se usava no dia a dia era o tomã, uma convenção popular em que simplesmente se cortava um zero do real. Na minha época, o tomã ainda não era oficial,
mas eu soube que em julho de 2019 o governo finalmente formalizou essa mudança. Naquela época, no Irã, não existiam 2 pesos e nem 2 medidas, era 8 ou 80, isso ou aquilo. E acho que hoje ainda é, mas não com tanta rigorosidade. Sei que cada linha, que cada frase que menciono desperta muita curiosidade, mas traz novas perspectivas e pode até transformar um pouco a sua visão sobre esse povo tão sofrido que espera durante anos a libertação da complicadíssima ditadura religiosa. Eles têm passado por uma onda gigante de conflitos internos devido ao regime teocrático que é visto de uma forma muito negativa no mundo. Mas posso afirmar que o mundo iraniano é muito colorido. É tão colorido quanto os versos dos poemas de Hafez. É incrível como a poesia influencia os iranianos. É como se cada verso tocasse muito profundo no coração de cada uma daquelas pessoas. E por mais incrível que pareça, o apreço, a beleza, a harmonia e a paz que a natureza traz sempre foi algo muito importante para eles. Talvez as pessoas não saibam, mas a palavra paraíso é de origem persa e ligada à ideia de jardim. E a relação deles com as flores e com a água é algo admirável. E estar em um jardim para eles é como se estivessem no paraíso. E partindo dessa premissa, compreendi por que as tumbas desses poetas estão dentro de áreas verdes, com imensos jardins e fontes e flores coloridas. O Irã é um país profundamente apaixonado pela poesia e pelos poetas que há séculos, 1800, 700 anos atrás, deram voz às paixões não correspondidas, às esperanças e às desilusões da vida. Entre eles, o mais célebre é o poeta Hafez, Hafez de Shiraz, simplesmente Hafez, o poeta mais popular de todos. Lírico e místico persa do século XIV, nascido em Shiraz, Hafez foi crítico dos poderosos, mas também soube cantar as dores e alegrias do cotidiano. Sua presença continua viva no coração dos iranianos através do oráculo de Hafez e do uso constante de seus versos na música persa tradicional, nas artes visuais e, sobretudo, na caligrafia. O oráculo de Hafez é uma prática cultural muito comum no Irã até hoje. E funciona assim: a pessoa abre ao acaso um livro de poemas de Hafez. O poema que aparece é lido como uma espécie de resposta do destino ou conselho espiritual para aquela situação. É usado em momentos de dúvida, tomada de decisões, ou até mesmo em festas tradicionais como no Ano Novo Persa. Para os iranianos, os versos de Hafez carregam tanta profundidade que servem como guias de vida, meio como se fosse um tarô persa, mas em forma de poesia. Abrir um poema de Hafez ao acaso é como abrir uma janela para a alma. O oráculo de Hafez não prevê o futuro, mas ilumina o presente. A tumba de Hafez, em Shiraz, é uma obra da arquitetura iraniana e um dos locais mais visitados do Irã. É tão lindo, gente, mas é tão lindo que nem dá vontade de sair de lá. A cúpula é toda cravejada de turquesa, trabalhada e esculpidas à mão. É uma riqueza de detalhes incríveis. É só vendo de perto para a pessoa acreditar e ter uma ideia. A casa de chá, flores e fontes de águas ornamentam o ambiente que é repleto de paz. Nunca tinha visto nada igual. As pessoas vão ali para tomar chá, para buscar paz. É indescritível.
À noite reluz, gerando um azul turquesa em todo aquele espaço, aquele jardim enorme, e é incomparável. De verdade, eu nunca vi coisa tão linda, eu nunca vi uma tumba tão maravilhosa na minha vida. Todo 21 de abril, os iranianos celebram Sadi Shirazi, um dos maiores poetas da literatura persa, nascido em Shiraz como Hafez. Viajante incansável, reuniu experiências e ensinamentos que transformou em obras-primas da poesia, cheias de sabedoria, prática e espiritualidade. Seus livros, Bustan, que significa Jardim de Flores, e Golestan, que significa Jardim das Rosas, estão entre os clássicos mais importantes da literatura mundial. Na sede das Nações Unidas em Nova York, existe um tapete persa de 5 metros por 5, preso à parede, bordado com fios de ouro, que significa muito mais do que a beleza. Ele guarda a voz do poeta. Viajante incansável que percorreu Bagdá, Meca, Jerusalém e Damasco, atravessando desertos e mares para transformar a experiência humana em palavra mortal. Dizem as lendas, e talvez só mesmo as lendas saibam a verdade, que Sadi um dia se pôs a rezar diante do túmulo de João Batista na grande mesquita de Damasco, conhecida também como Mesquita dos Omíadas. Ali, entre colunas milenares, foi surpreendido por um rei temeroso, marcado pela injustiça. O soberano, em sua insegurança, pediu ao poeta que somasse suas preces às dele, como se a proteção viesse do acúmulo de orações. Mas Sadi não era homem de bajulações. Com um olhar sereno, disse ao rei que nenhuma súplica traria paz enquanto houvesse tirania. E foi mais além. Se quiseres dormir sem medo das represálias, disse o poeta, governa teu povo com justiça. E para selar o conselho, recitou versos que ecoariam além do tempo. 2 poemas breves, simples como a verdade e intensos como a vida. O segundo deles, o mais célebre, atravessou os séculos até ser bordado naquele tapete que hoje pende nas paredes da Organização das Nações Unidas, como um hino à humanidade. Assim, do pó das mesquitas ao mármore da ONU, a voz de Sadi continua a lembrar reis e líderes de que o poder sem compaixão não passa de ruínas. A tumba do poeta Sadi também é cravejada de turquesas e os jardins são como os jardins do paraíso que imaginamos. Muitas flores, casa de chá, fontes de água corrente, assim como na tumba de Hafez. E eu estive lá e vivi para contar tudo isso. Desde crianças, os iranianos aprendem a amar seus poetas. De certa forma, a poesia dá força para os iranianos. Dizem que a Revolução Iraniana começou com o sarau. Foram 10 dias de poesias que se transformaram em um protesto. O Irã é grande demais para ser ignorado e demasiadamente complexo para ser entendido. Porém, as pessoas que visitam o Irã voltam deslumbradas. Obviamente, a parte colorida e oculta do mundo dos ayatolás é bem diferente das histórias que são mostradas. As portas e janelas do Irã não apenas se abrem, elas se escancaram generosamente para aqueles que têm sede de cultura e curiosidade pela riqueza desse país. Cada porta aberta é um convite, cada janela uma promessa de luz sobre o que antes parecia escuro. O imenso portão do Parade Ground Complex em Teherã não é apenas uma entrada, é um rasgo no tempo, uma passagem secreta que não leva apenas a um lugar, a um mundo desconhecido. É um portal vivo para a história
que te transporta para uma era, e quem o atravessa não pisa no presente, mas no esplendor da antiga Pérsia, onde cada pedra e sombra sussurram histórias de impérios, conquistas e mistérios que o tempo não conseguiu apagar. Se você gostou, curtam, se inscrevam, compartilhem, deixe uma mensagem, nos ajude a divulgar cultura e conhecimento. Obrigada!